Olá, meus amados, que a graça e a paz de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Vamos mais uma vez estudar a santa palavra de nosso Deus. E antes de fazê-lo, eu convido a você para que se coloque de joelhos, juntamente comigo, para levarmos ao nosso Deus uma prece. Vamos orar? Santo e eterno Deus que habita nos altos céus, mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra e queremos suplicar a iluminação de Seu Espírito Santo para compreendermos os assuntos aqui apresentados. Vamos estudar nessa ocasião, Senhor, a respeito do sofrimento do Seu amado Filho unigênito, que ao vir a este mundo morrer por nós, verter o sangue, efetuou tão precioso sacrifício em nosso favor. Suplicamos, Senhor, que nos ajude a compreender este tema e a valorizar, Senhor, tão grande sacrifício que o Senhor e seu amado Filho unigênito fizeram por nós. Abençoe os nossos telespectadores e suas famílias, abrindo a mente de cada um, Senhor, para compreendermos a Tua Palavra. Esses favores nós suplicamos em nome de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. O tema de número 38 tem como título Sofrimentos de Cristo. E é um tema um pouco longo, composto por 31 perguntas e respostas, mais algumas notas também. E nós vamos fazê-lo de forma bem dinâmica, sem tecer muitos comentários, porque é um estudo que já está também bem explicativo, bem didático, bem fácil de se compreender, né? Diferente do anterior, que foi um tema profético. Mas vamos então ver a respeito deste assunto tão importante, né? A respeito dos sofrimentos de Cristo, que é um tema que já estamos também bem mais familiarizados. Pergunta de número 1 diz assim: para que fim veio Cristo ao mundo? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo em sua carta a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então, Jesus veio com a finalidade de salvar os pecadores, né? Pergunta 2. Que constrangeu Deus a dar seu Filho para morrer pelo homem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16 e ver primeiro São João 4, 9 e 10 e Romanos 5, 8. Então, o que constrangeu Deus a dar seu Filho ao mundo foi o seu grande amor, né? Com que nos amou. Pergunta 3. Que disse o profeta que Cristo teria de suportar? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53, 7 e 8. Tudo isso, né? Ele sofreu. Pergunta 4. Sabia Cristo de antemão o tratamento que haveria de receber? Vamos ver a resposta. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. Lucas 18, 31 e 33. Então, note bem, Jesus sabia de tudo, porque ele conhecia as profecias referentes a si mesmo. Sabia que ele seria açoitado, escarnecido, cuspido, oprimido e finalmente morto. Sabia de tudo isso, né? Pergunta 5. Quão pesado foi o fardo que lhe oprimiu a alma na noite em que foi entregue? Vamos ver. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
ficai aqui e velai comigo. São Mateus 26, 37 e 38. Então note bem que Jesus realmente passou por uma angústia tremenda. Sua alma estava oprimida, angustiada, extremamente, né? Pergunta 6. Que súplica de Jesus mostra que a redenção de um mundo perdido oscilava na balança naquela terrível hora? E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. São Mateus 26, versículo 39. Essa foi a súplica de Cristo, né, que mostra a sua terrível angústia. Pergunta 7. Quão grande foi sua agonia de alma? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. São Lucas 22, 44. Então a sua agonia foi tão extrema que ele suou gotas de sangue. Pergunta 8. O que aconteceu depois de haver feito 3 vezes essa notável oração? E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? São Lucas 22, 47 e 48. Então, logo após essa oração, né, chegou Judas, com aquela grande multidão ali, para entregar a Jesus, para ser morto. Pergunta 9. A que lugar foi Cristo levado? Vamos ver. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. São Lucas 22, 54. Então, foi para ali que Jesus foi levado, né? Casa do sumo sacerdote. Pergunta 10. Como o negou Pedro enquanto se achava em casa do sumo sacerdote? Vamos ver como Pedro negou. Um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. São Lucas 22, 59 a 61. Então, ali Pedro nega a Cristo, né? Pergunta 11. A que insultos foi Cristo submetido em casa do sumo sacerdote? Vamos ver então. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? São Lucas 22, 63 e 64. Olha só, toda sorte de humilhação, chacota que fizeram com o nosso Salvador. Pergunta 12. Aonde foi Jesus levado em seguida? E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. São Lucas 22, 66. Pergunta 13. Que confirmação conseguiram eles da parte de Jesus como causa para o condenarem? E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. São Lucas 22, 70 e 71. Então note bem, meus amados, que Jesus ele foi condenado à morte porque ele afirmou que era Filho de Deus. Absurdo, né? Pergunta 14. Qual foi o passo seguinte em seu plano de conseguir que a autoridade legal levasse a cabo o plano ilegal deles? Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. São Lucas 23, versículo 1. Pergunta 15. Querendo Pilatos soltar a Jesus, de que maneira argumentaram eles? Vamos ver então o que eles disseram. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia. São Lucas 23, 5. Esta tem sido sempre uma das acusações favoritas dos inimigos da verdade, contra a obra dos verdadeiros reformadores. Os romanos tinham por essa época uma lei que proibia o ensino de qualquer nova religião, pela qual a mente dos homens fosse perturbada. Então essa foi a desculpa, né, que deram, que Jesus estava perturbando, aí, estava ensinando, espalhando ensinamentos aí por toda a região da Judéia e da Galiléia, alvoroçando o povo, né? Pergunta 16. Que fez Pilatos quando ouviu que Cristo era da Galiléia? Vamos ver a resposta. Sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. São Lucas 23, verso 7.
Pergunta 17. Quem compareceu para acusar a Cristo perante Herodes? E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. São Lucas 23, versículo 10. Mas aí, mais uma vez, aí os sacerdotes lá, né, acusando Jesus perante Herodes. Pergunta 18. A que indignidades submeteu Herodes o Salvador? E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. São Lucas 23, versículo 11. Então aí Jesus teve também um tratamento novamente humilhante perante Herodes, né? Pergunta 19. Tendo Cristo novamente diante de si, que propôs Pilatos? Então vamos ver o que Pilatos propôs agora, nessa nova situação em que ele se encontra diante de Cristo. Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. São Lucas 23, versículo 22. Mas será que eles ficaram satisfeitos, os sacerdotes ficaram satisfeitos com essa proposta de Herodes, de Pilatos, melhor dizendo? Vamos para a pergunta 20. Em lugar de consentir que fosse solto, que exigiram então os acusadores de Cristo? Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. São Lucas 23, versículo 23. Então a fúria daqueles homens foi se elevando cada vez mais, e eles clamando para que Cristo fosse então crucificado. Vamos para a pergunta 21. Embora Pilatos houvesse declarado que cria na inocência de Cristo, que cruel castigo ainda lhe infligiu? Então veja vocês, Pilatos acreditava que Cristo era inocente, e mesmo assim mandou que ele fosse açoitado, né? Vamos ver. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. São João 19, versículo 1. Esse foi o tratamento, né, que ele recebeu por ser inocente. Imagine se ele fosse culpado, né? Pergunta 22. Que vergonhoso tratamento recebeu Jesus dos soldados? E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. São Mateus 27, 29 e 30. Então, olha só, toda sorte de escárnio, de zombaria, de insultos, Jesus recebeu. Foi tratado de forma humilhante, degradante. E tudo isso por você e por mim. Ele recebeu esse tratamento por amor a mim e a você, para nos salvar do pecado, para nos resgatar da maldição do pecado, da condenação do pecado, que é a morte eterna. Pergunta 23. Que bebida foi oferecida a Cristo quando chegou ao lugar da crucifixão, com o intuito de o entorpecer? Vamos ver o que tentaram dar-lhe, né? Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. São Mateus 27, versículo 34. Pergunta 24. Em que oração manifestou Jesus o espírito do Evangelho, o amor pelos pecadores? Então, vamos ver aí o que Jesus disse nessa oração. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São Lucas 23, versículo 34. Então vejamos, meus amados, Jesus mesmo recebendo aquele tratamento, estava orando pelos seus algozes, pelos seus torturadores, pedindo que o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, e de fato eles não sabiam. Então, temos aí o grande amor de Cristo, que não estava nutrindo nenhum sentimento de retribuição de mal àqueles homens. Pelo contrário, estava pedindo que Deus os perdoasse. Pergunta 25. Com que palavras zombavam de Jesus os principais sacerdotes e outros, enquanto ele se achava na cruz? Então, vamos ver que palavras foram essas, né? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. São Mateus 27, 41 e 42. Em sua cegueira eles não viam que Cristo não podia salvar a outros, e ainda salvasse a si mesmo. Então vejamos, meus amados, eles ali então de forma zombeteira, dizendo: aí ó, salvou as outras pessoas, não salva a si próprio. Mas se ele salvasse a si mesmo, se ele saísse dali da cruz, seria o fim de cada um de nós, não teríamos mais nenhuma chance de salvação. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 26.
Que lhe foi dado ao clamar ele na cruz em agonia: tenho sede. Vamos ver o que deram a ele. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. São Mateus 27, 48, vê São João 19, 28 e 29. Então aí, quando ele disse que tinha sede, ao invés de eles darem água para ele, eles então colocaram vinagre ali numa esponja e tentaram dar a ele vinagre. Né? Covardia que fizeram com isso. Foi uma tremenda covardia. Né? Pergunta 27. Quem encerrou essa terrível cena? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. São João 19, versículo 30. Então aí Jesus, então, logo em seguida morre. Né? Rende aí a sua vida, entrega o seu espírito, o seu fôlego de vida, né, ao Pai. Pergunta 28. Por meio de que milagre e fenômeno da natureza indicou Deus o caráter do ato que estava sendo praticado? Então vamos ver o que aconteceu, né? E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. São Lucas 23, 44 e 45. Nós vemos aí que até a natureza ela se comoveu, o sol deixou de brilhar, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Pergunta 29. Que propósito divino foi levado a cabo com os sofrimentos de Jesus? Então vamos ver qual foi o propósito, por que tudo isso? Por que Jesus passou por todo esse sofrimento, essa humilhação, escárnios, zombarias, insultos, agressões físicas, verbais, todo tipo de pressão? Por que ele sofreu tudo isso? Qual foi o propósito? Vamos ver o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2, versículo 10. Então nós vemos aí, meus amados, que o objetivo de tudo isso foi para que ele trouxesse muitos filhos à glória, né? Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então foi um meio que Deus utilizou para consagrar aí o seu amado filho, né? Para salvar o seu povo. Pergunta 30 e penúltima, né, de nosso estudo. Por quem sofreu Cristo todas essas coisas? Vamos ver o que a palavra de Deus vem dizendo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Então, meus amados, você agora que está me assistindo, está acompanhando esse estudo da palavra de Deus, os sofrimentos de Cristo, saiba que Cristo sofreu tudo isso por minha causa e por sua causa. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Esse castigo que ele sofreu, o castigo que nos trouxe a paz, para que eu e você pudéssemos ter direito de sermos sarados, de sermos reconciliados com o Pai. Jesus precisou passar por tudo isso, sem merecer, para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação que também não merecemos, mas que ele comprou, ele garantiu para nós, através de seu sacrifício. E o triste é que muitas vezes as pessoas, nós, né, vamos dizer assim, fazemos pouco caso de tão grande sacrifício. Que Deus nos ajude para que nós possamos valorizar esse sacrifício, render nossa vida, entregar nossa vida a Deus, suplicar dele a direção para as nossas vidas. Vamos adiante para a próxima e última pergunta de nosso estudo de hoje. Pergunta 31. Quando foi incluído no dom de Cristo? Quanto foi incluído no dom de Cristo para a salvação do homem? Vamos ver quanto foi incluído, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Nós vemos aí, né? Deus ele não poupou seu próprio filho.
como também Ele não nos dará as outras coisas que nós necessitamos? Que nós tenhamos então confiança no poder de Deus, que Ele quer o nosso bem, quer o nosso bem-estar, quer nos ajudar, quer nos guiar, quer nos abençoar. Que nós valorizemos e reconhecemos este amor tão grandioso que Ele tem por nós, para nos conceder todas as bênçãos que nós necessitamos em nossa vida. Que Deus os abençoe, meus amados. Você compartilhe esses estudos com as outras pessoas. Convide seus amigos para assistir esses estudos. Organize ocasiões, né, próprias em sua casa ou em um local alugado, um salão, para transmitir esses temas tão importantes de estudo da Palavra de Deus, para que muitas pessoas então assim tenham conhecimento desses temas tão importantes para a nossa salvação, para a nossa instrução, e assim você compartilhe com outras pessoas esses ensinamentos tão importantes para a nossa vida. Que Deus os abençoe, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter acompanhado mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.